Bom, vamos lá. O objetivo desse vídeo é a gente dividir um pouquinho uma experiência que eu estou fazendo e extrair água quente direto do motor para aquecer água em um motorhome, tá? Como é que funciona isso, né? Tem alguns pontos aqui importantes, né? Como é que a gente extrai água diretamente do motor? Qualquer carro gera uma grande quantidade de água quente, né? A água quente é usada para resfriar o motor. E esse calor, grande parte desse calor não é utilizado. E ele é dissipado no radiador do carro. Então, por que não usar uma parte desse calor para esquentar a água no motorhome, tá? Existem alguns motorhomes que já têm esse sistema, né? Eu aluguei um motorhome uma vez, que ele usava esse sistema de aquecimento de água, que tinha também um suporte elétrico, mas que eu quase não usava, e funcionava muito bem. A água ficava quente muito tempo, até no dia seguinte tinha água quente, dava para tomar banho, funciona bastante bem, né? Ele é bem mais econômico, né, que um aquecedor de passagem, não preciso de gás, né, não tem nenhum gasto extra com isso, a água, o calor do motor está sendo lá gerado, né? Vou mostrar para vocês, eu tenho algumas ideias aqui, mas as alterações no carro são mínimas, né? E se fizer bem feitinho, não tem nenhum risco nem de vazar a água, nem da água quente, nem de vazar a água do motor e nem de misturar as duas águas, a água de resfriamento do motor com a água quente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar um chiller de cerveja, né? Na verdade, é um trocador de calor, né, que se usa quando você faz cerveja em casa, tá? E ele tem essa característica ele é feito para resfriar a cerveja. Você pega a cerveja fervendo e tem que esfriar ela rapidamente. Então, esse equipamento, ele troca calor, né? Ele resfria com a água fria, entra água fria e cerveja quente, sai água quente e cerveja fria, né? Vou mostrar essa peça para vocês, mas ela tem que ser isolada. A ideia é isolar ela termicamente e instalar na caixa do motor. Aqui está uma foto do meu chiller. Tem outros modelos, tá? Esse modelo é um modelo de 30 placas, né? Vocês veem que ele é de aço inox. Tem uma fotozinha dele cortado, então ele é bem muito resistente, todo de cobre internamente e aço inox externo, tá? E ele tem um mecanismo, né, que a água de um lado, né, não mistura com a água do outro, ou seja, você entra a água, faz a água do motor circular por esse equipamento e a água fria que você vai usar para tomar banho, por exemplo, para colocar no seu motorhome, circular pelo outro circuito, as águas não se misturam e você vai ter água quente. Aonde vende isso aí? Mercado Livre, AliExpress, tem vários modelos. Esse modelo, inclusive, ele tem rosca, tem uns que já tem um suporte para conexão de mangueira diretamente, até mais prático, tá? Como é que funciona esse sistema? Tem uma imagem aqui de um motor, um sistema de resfriamento básico do motor, né? Isso que está em azul é o que circula a água, né? Então, a minha ideia é o seguinte, vocês estão vendo que tem uma peça aqui em cima, essa aqui em vermelho, essa peça o que que é? É um radiador que, na verdade, é o radiador de ar quente, tá? O motor do carro, ele tem dois circuitos de água, um circuito principal e um circuito secundário, né? O circuito principal faz a água ir para o radiador principal do carro, e esse sim é responsável por resfriar o motor. Esse circuito secundário, ele manda água quente para dentro do carro. Lá vai ter um pequeno radiador que quando você liga o ar quente do seu carro, né, o ar circula por esse radiador e faz com que o ar esquente, tá? Então o carro já tem esse sistema secundário de circulação de água quente. O que que eu vou fazer, né? Eu vou basicamente interromper uma dessas mangueiras, desviar uma dessas mangueiras para passar a água passar por dentro do meu trocador de calor, percebe? Com isso, eu não prejudico nada ao sistema do carro, a água quente vai sair do radiador que está dentro do carro, vai passar pelo meu trocador de calor, né? E vai seguir o seu percurso normal para dentro do carro. Daqui a pouco a gente vai ver alguns detalhes mais de como isso aí vai funcionar, tá? Eu tenho aqui um videozinho que eu vou mostrar para vocês. Então, a ideia aqui é fazer uma experiência para usar o próprio aquecimento do carro para aquecer água em um motorhome. Esse é um carro comum, um Suzuki antigo, gasolina, né? O que que nós fizemos? Eu estou usando aqui
um trocador de calor. Esse trocador de calor é uma peça que funciona da seguinte maneira: ele tem diversas placas de cobre internamente e a água de um lado não circula com o outro, tá? Então o que eu fiz? Eu liguei a água de circulação do carro nessas mangueiras pretas, tá? Se você olhar lá no fundo ali, né, o que eu estou fazendo é pegando a água que vai para dentro do carro para o sistema de aquecimento de ar, tá? Eu desviei essa água para esse meu trocador de calor e voltei a água por essa outra mangueira preta para o motor, tá? Então simplesmente a água, além de circular pelo trocador de calor interno do carro, que faz com que o ar tenha ar quente, tá? Eu estou fazendo com que ele circule também no meu trocador de calor aqui. Depois eu vou explicar direitinho o que é essa peça aqui. Como aqui a peça Isabela, né? Essa peça é um trocador de calor. Ele é usado muitas vezes para fazer cerveja, tá? Então o que acontece? A água do motor está circulando dentro dele, mas ela não se mistura com esse outro circuito de água dessas duas mangueiras de água, a branca e a laranja. A água branca vem da torneira e a água laranja, essa mangueira laranja é onde eu vou usar a água quente, tá bom? O meu trocador de calor agora, nesse momento, se você olhar o termômetro, está 41, quase 42 graus. Essa medida está sendo externa, ela não é muito correta, porque eu estou pegando ela de uma maneira externa. Agora o que eu vou fazer, eu vou ligar a água fria, fazer ela circular por dentro do meu trocador de calor, para tirar calor do motor do carro diretamente, tá bom? Já voltamos em breve. Bom, essa aqui é uma imagem da mangueira em si, né? Essa mangueira que eu estou apontando com a seta, né? A maioria dos carros, quase todos os carros hoje em dia tem esse sistema, né? Então você vai achar duas mangueiras, né? Que estão se conectando com a parte interna do carro, né? Aonde vai circular água quente, né? Nesse carro que eu medi, ela chega a 60 graus, mas em geral pode chegar até mais do que isso, né? Então a gente tem que tomar até um pouco de cuidado com a temperatura, que pode atingir temperaturas até mais elevadas, né? Bom, algumas vantagens e desvantagens, né? Econômico, né? Não precisa de gás ou eletricidade, né? Te dá inclusive maior independência, né? Você não precisa ficar reabastecendo de gás toda hora, né? A água quente, a ideia é que ela seja armazenada num reservatório pressurizado. Então, ela não vai demorar para chegar. Isso é um problema de aquecedor de passagem, muita gente fala isso, né? A hora que você liga o aquecedor, ela demora. O aquecedor precisa esquentar, a água precisa chegar até o chuveiro, né? Então tem um tempo aí e essa água é desperdiçada, né? Você acaba perdendo muita água. Se você está num lugar que você tem pouca água, o reservatório do seu motorhome de água fria é pequeno, tá? Você pode ter problemas aí com quantidade de água. Nesse sistema não, a água já está quente, já está lá pressurizada e vai chegar muito rápido, né? É muito barato, né? Não tem menos problemas, ou seja, é um aquecedor de passagem também dá problema, né? Também geralmente você tem que dar manutenção nele constantemente, até muitas vezes trocar, né? E um grande problema é o bujão de gás, né? O bujão de gás tem que ser grande, ocupa um grande espaço. Se você viaja para outros países, você vai ter que muitas vezes trocar o seu bujão de gás, porque os modelos são diferentes, então complica um pouco a situação. Então, o bujão de gás realmente é um problema e com isso você não vai usar o bujão de gás, né? A água fica quente por muitas horas, isso aí eu testei já nesse motorhome que eu já aluguei, né? De manhã a gente tinha água quente com o carro desligado, passava a noite inteira desligado e ficava, né? O tanque pressurizado, ele tem que ser isolado, claro, né? Mas a água fica quente e a água aquece muito rápido. O motor do carro aquece muito rápido, né? O motor do carro em 10, 15 minutos já está a 50, 60 graus. Então aí você já consegue ter água quente muito rápido, né? A água fica muito quente, 60 graus ou mais. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? E o aquecedor de passagem, como eu falei, consome muita água e funciona mal em lugares frios. Isso é uma queixa que eu tenho falado com algumas pessoas, né, de pessoas que usam aquecedor de passagem em lugares muito frios, até com neve, diz que o aquecedor ele não funciona simplesmente, ele tem que ser um aquecedor de tamanho grande para que aqueça a água de maneira eficiente. Então,
você vai levar muito tempo para essa água aquecer e ela não vai aquecer de maneira eficiente se a temperatura externa, a temperatura da própria água estiver muito fria, né? Bom, algumas outras problemas e desvantagens, né? Isso funciona muito bem quando você está em viagem, né? Se o seu objetivo é ficar com o carro muito tempo parado, né? Então talvez o aquecedor de passagem seja uma ideia melhor, né? Mas quando você está viajando, você vai para um lugar, faz uma viagem e para naquele lugar, usa a água para tomar um banho, em seguida, no dia seguinte, continua a viagem para outro lugar, aí provavelmente você vai se dar muito bem. O reservatório de água tem que ter um limite, né? A gente não pode ser muito grande, a ideia por volta de 10 litros por pessoa um limite interessante, né? Essas mangueiras, né, elas têm que ficar conectadas, né? Então, se você tem um daqueles motorhomes que tem uma camper, por exemplo, que você consegue desconectar a camper do carro, você vai precisar bolar um sistema para desconectar as mangueiras, né? Então, não é difícil você desconectar isso e sair com o motorhome, deixar o camper e sair com o carro, tá? Isso é um problemático, tem que ser um pouco pensado, né? O sistema precisa ser bem montado e tem que ter muito cuidado para evitar vazamentos, claro, você está mexendo com o sistema de refrigeramento do motor, né? E tem que tomar um pouco de cuidado ao misturar água quente e água fria, porque a água pode estar muito quente, né? Talvez não seja recomendado com crianças. A ideia também é colocar um termostato para a hora que a água atingir uma determinada temperatura, ela para de circular e você para de esquentar ela. Bom, alguns possíveis problemas que eu já pensei e já foram resolvidos, né? Com relação a vazamentos, o chiller suporta 145 psi de pressão, esse que eu tenho, é muita pressão. E a pressão no circuito de água é no máximo de 7 a 10, então não tem problemas nenhum. Eu usei mangueiras automotivas e braçadeiras de boa qualidade, então não tem motivo para vazar, né? As águas não vão se misturar, né? O chiller, na verdade, como ele é usado para cerveja, ele tem grau alimentício, ele é muito limpo, muito bem feito, não tem nenhum tipo de, de, de restrição assim, ele não segura a água passa de uma maneira fluida por ele, tá? Então, mas lógico vai ter que dar algum tipo de manutenção. A água do motor pode ser um pouco suja, de tempos em tempos seria interessante desmontar o sistema e limpar ele, né? Pode ter diminuição da pressão? Não. O chiller não dificulta a passagem de água e o circuito de ar quente, como é um circuito secundário, não vai influenciar a circulação principal da água do motor, né? Como eu falei, é bom dar uma limpada uma vez por ano, né? Eu já mexi num carro uma vez que o aquecimento de ar, né, o radiador de ar quente estava quase que totalmente entupido, sem manutenção. E mesmo assim o sistema estava funcionando, circulava pouca água, mas circulava, né? Tem o risco de resfriar o motor em excesso? Não tem, porque a água do circuito secundário ela vai direto para o radiador, então ela vai ser resfriada de toda maneira, né? E ela vai se misturar com a água do circuito principal do carro. E se caso ela fique muito fria, a válvula termostática atua, né, e garante que o motor fique na temperatura correta, né? Vai aquecer um pouco menos o ar de dentro do carro? Pode ser que tenha uma perda aqui, mas isso é somente quando o sistema estiver aquecendo a água, né? Então, isso em pouco tempo ele vai conseguir aquecer a água do carro, né? E aí já o problema de ar quente, o ar quente volta a funcionar normalmente. Mesmo assim, ele não vai deixar de funcionar, talvez ele esquente um pouquinho menos, mas ele vai continuar funcionando, certo? Bom, essa é a parte do motor, né? Então, essa parte de onde eu extraio a água quente do motor, né? E jogo na outra parte ali do meu chiller, né? Do meu trocador de calor, que é onde eu vou aquecer a água de dentro do carro, né? Então, como é que vai funcionar a parte de dentro do carro? Eu fiz uma figurinha aqui e alguns detalhes aqui para a gente pensar, né? Então, a água que vai aquecida pelo chiller, ela tem que circular, né? Então, a ideia é usar um reservatório fechado, pressurizado, né? E aquecer a água do reservatório. Para circular essa água, eu vou usar uma bombinha pequena, uma bomba de 12 volts, né? Essas bombas, hoje em dia é muito comum você ver bombas assim, sistemas de aquecimento solar, ela aguenta até 100 graus, é baratinha, funciona com 12 volts, vende no AliExpress, né? E a ideia é colocar um termostato também baratinho, para ele ligar e desligar a bomba quando a água do circuito chegar na temperatura que eu desejo, né? O reservatório ele precisa ser pressurizado,
Ou seja, a ideia aqui é botar um reservatório de aço inox fechado, talvez com uma tampa de dispensão para de tempos em tempos limpar ele, né? Ele tem que ser isolado termicamente e do tamanho adequado, né? Mais ou menos 10 litros por pessoa. Ele pode ser instalado no motorhome ou, né, dentro do motorhome ou até em algum lugar no carro. Se tiver um carro que tem algum espaço que caiba um tanque, é melhor até que você consegue não ocupar o seu espaço de dentro do motor, tá? A água pressurizada, ela vem do mesmo circuito de água fria, então eu vou usar um pressurizador só, tá? Não tem 2 pressurizadores, né? A pressão, na verdade, vai ser equivalente, né? E eu vou ter uma válvula para evitar o retorno da misturar água quente com água fria, né? E essas válvulas também vendem baratinhas no AliExpress e, finalmente, um misturador garante a temperatura adequada para o banho, né? Vamos lá. Bom, então, essa é a ideia. Essa é uma ideia do circuito de água que vai ficar dentro do meu motorhome. Então, aqui está o meu trocador de calor, né? A gente vê uma linha aqui que separa o compartimento do motor, onde está o meu trocador de calor, com a parte interna do motorhome. Essas mangueiras que estão em vermelho, né? Mangueiras ou canos de água quente, elas vão estar passando provavelmente por baixo do carro, né? Junto com alguma outra mangueira que já tenha conectado. Bom, como é que vai funcionar? Eu tenho aqui a minha torneira, né, no normal, um tanque de água fria normal que todo motorhome tem, né? Eu encho esse tanque aqui, um tanque de 60 litros, 50 litros, alguma coisa assim. Em seguida, essa água passa por um pressurizador. Aqueles pressurizadores normais, né, também vende no AliExpress, tá? Que você mantém a água do carro uma pressurizada. A hora que você abre a água, ele liga, faz aquele barulho de pressurização e em seguida, a hora que atinge a pressão correta, ele para de funcionar, né? Em seguida, uma válvula, um T, né? Um T e uma válvula de sentido único, ou seja, a água só vai descer aqui no sentido da água fria para o circuito da água quente, tá bom? E esse T aqui permite que essa água fria também chegue no misturador no meu chuveiro. Eu imagino um misturador, aqueles que tem uma alavanca só, que você vira para um lado, fica mais quente, vira para o outro, fica mais fria, é muito mais prático. Bom, esse tanque de água quente aqui, como eu falei, é um tanque fechado, tá? Uma caixa de inox, provavelmente, 15, 20, 30 litros aproximadamente, né? E fechado. Preso nessa caixa vai ter um termostato que vai estar o tempo todo monitorando a água quente. Ela tem uma entrada de água fria, né? E a circulação de água quente. A água quente é interessante a água fria entrar por baixo, a água quente sair por cima, tá? Porque aí quando você vai usando, a água quente ela é mais leve, ela sobe. Bom, o circuito vai ligado lá com o motor lá na frente e aquele motor de circulação de água quente, o que eu falei, que é o que a gente vai usar, né, para fazer com que essa água fique o tempo todo rodando, né, até enquanto ela está trocando o calor com o carro. Esse motor não precisa ficar ligado sempre, basta chegar na temperatura que eu marquei aqui, eu me desce a 50, 60 graus, e em seguida ele desliga esse motor e pode até ficar desligado por bastante tempo. Aqui também eu teria um T e vai a água para o misturador. O que acontece? Quando a água quente entra, esse pressurizador, né, ele vai jogar a água dentro do sistema, tanto de água quente quanto do sistema de água fria. Então, a pressão que vai chegar a água quente e a água fria nesse misturador é igual, tá? Então, basta eu abrir o misturador, eu não vou ter aquele problema de um lado ter muito mais pressão do que o outro. Isso não vai acontecer, porque como o pressurizador é único, né, a pressão vai ser igual dos dois lados, tá? E aqui eu regulo meu misturador e vou ter um belo banho de água quente, utilizando o próprio calor do motor, tá? Essa é a ideia, né? Esse circuito aqui, por enquanto, é teórico. Eu já aluguei alguns carros que têm água quente do motor, mas é um sistema um pouco diferente. A minha ideia é usar principalmente essa peça, né, do trocador de calor, né? Então, estamos aí para conversar. Quando eu conseguir realmente montar esse circuito, né, aí a gente volta a fazer um outro vídeo. Se alguém quiser me ajudar com isso, já tiver um motorhome ideia de montar isso, eu estou disposto a participar, tá bom? É isso aí. Por favor, deixe seus comentários, né? Vamos ver se a gente consegue montar esse sistema
em breve para fazer um teste definitivo, poder usar aí sim água quente em grande quantidade, pagando bastante pouco. Obrigado por ter assistido. Deixe os seus comentários embaixo. Um abraço a todos.